vai estar aqui juntos, conversando um pouco sobre essa parábola de Jesus, os festinhos das bodas. E aí, meus irmãos, antes de a gente adentrar no assunto, eu acho importante eu ler aqui a parábola, para a gente observar. E eu peço a vocês, ouvidos de ouvir, para a gente calmamente observar as palavras fortes que Jesus traz nesse ensinamento. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 18, capítulo chamado Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos o rei: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. O rei continuou: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Quando a gente lê essa parábola, palavras fortes, a gente imaginar Jesus fazer uma comparação com o reino dos céus, com palavras tão fortes, com questões tão humanas, a gente precisa debruçar sobre isso, para tentar entender o porquê dessa mensagem de Jesus. O que Jesus queria alcançar com isso. E aí, antes da gente adentrar efetivamente na mensagem, a gente precisa falar um pouquinho da questão da parábola. Por que Jesus usava das parábolas? Por que Jesus comunicava naquela época pelas parábolas? A gente tem que fazer esse esforço de retornar à época de Jesus. 2023 anos atrás. Jesus encarna no povo, dentro do povo hebreu, um povo extremamente materialista, um povo ainda enraizado nas violências humanas, porque a gente vai se lembrar que antes de Jesus veio Moisés para trazer a lei do olho no olho, dente no dente. Jesus vem para trazer a lei de amor. Então esse povo, eles estavam acostumados com essa materialidade. Deixa eu lembrar de uma passagem, quando Moisés sobe no Monte Sinai para pegar as leis de Deus, o que é que o povo hebreu faz? Faz o bezerro de ouro e passa a adorar. Por aí a gente vê o nível de materialidade que essas pessoas tinham, e que por isso Jesus precisava falar na língua deles. Aí vocês podem perguntar: mas Márcio, Jesus fala com eles nessa língua deles, e aí, por que Jesus não amenizou, não buscou um meio termo? A gente tem que lembrar de outra coisa.
Jesus, na sua vida pública, Jesus não tinha um redator, um escritor ao lado dele, escrevendo tudo o que ele fazia. A obra de Jesus é uma obra viva. Ele encarnava e expressava aquilo que ele sentia e aquilo que ele pensava. Então Jesus precisava de palavras fortes para que ficassem fixadas na mente daquele povo, porque ele sabia que aquilo ali era uma lição que seria escrita depois. Então, se Jesus amenizasse nessas simbologias, isso se vendia. Observem que todos os evangelhos foram escritos pós-desficar de Jesus. Enquanto Jesus estava encarnado, nenhum evangelho foi escrito. E para que esse evangelho fosse escrito depois, fiel à mensagem de Jesus, Jesus precisava que aquele ensinamento ficasse fixo na cabeça das pessoas. Como é que se fixa na cabeça das pessoas? Enraizados em materialidade e principalmente em simbologia. Usando termos e uma simbologia muito forte. Então, por isso que Jesus utilizava as palavras. E por isso que, depois de 2023 anos, estamos aqui, numa quarta-feira, reunidos, debruçados sobre uma palavra, né, buscando entender a mensagem de Cristo. Cristo é simbólico o tempo todo, porque ele precisa dessa simbologia, porque ele é o Evangelho de carne e osso, de sangue, e de espírito. Ele não tem o Evangelho dele dito por ele, para que alguém escreva. Ele é o Evangelho em vivência. Então, partindo desse pressuposto de que Jesus precisava de imagens fortes, simbologia, né? Ele precisava impactar aquelas pessoas ali para que aquilo ficasse gravado na mente deles, a gente observa que o que Jesus fez com as parábolas foi sementezinhas. Jesus foi plantando sementes. Ele sabia que ia germinar depois. E olha como o mestre é maravilhoso. Se a gente pegar uma planta, a gente abre uma planta no meio, a gente consegue contar quantas sementes tem, não consegue? Você também. Mas se você pegar uma semente de um fruto, você não consegue dimensionar quantos frutos aquela semente vai dar. Isso é a palavra. É essa semente que plantada, a gente não tem como mencionar. Quantas frutas vão dar daquela semente? Quantos frutos? E essa questão das parábolas serem sementes, foram plantadas naquela época, para serem colhidas, germinadas e colhidas no tempo depois. É confirmada por nós através do Espírito Emmanuel, no livro O Consolador. Vou pegar aqui para ler para vocês, para ser fiel. A questão 290, o livro Consolador, para quem não conhece, são perguntas feitas a Emmanuel sobre o Evangelho de Jesus e ele responde sobre as indagações feitas. Então, a pergunta 290 é perguntado a Emmanuel: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu sentimento dos ensinos? Repito, poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, a expressão de fenômeno nas palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento dos ensinos? O que é que Emmanuel responde? As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Se germina para se criar árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, falando sobre as parábolas, a gente entendendo o porquê dessas mensagens tão simbólicas e tão fortes. Por que não dizer tão humanas? A gente vai agora se debruçar sobre a parábola do fechamento das nuvens.
Essa parábola está classificada nas parábolas do reino, que são um grupo de parábolas que Jesus trouxe ao seu ensinamento, que falam sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Tá? E aí, se a gente lembrar da leitura, logo no início, o que é que Jesus fala? O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho. Ou seja, o reino de Deus, aquele que a gente busca, aquele que a gente faz todo esse esforço para chegar lá, ele se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento do seu filho. E aí a gente tem que parar, porque tem duas informações importantíssimas aí. Casamento do Filho de Deus. Então o reino de Deus, o reino dos céus, se assemelha a um casamento do seu filho. Por que Jesus usa essa simbologia de uma festa de casamento, do casamento? Se a gente for para as escrituras antigas, os profetas, e aí eu trago Isaías, eu trago Jeremias, Oséias, muito forte. O povo hebreu daquela época, quando falava de uma ligação íntima com Deus, a simbologia disso era o casamento. Então, a gente vai começar a entender um pouco o que Jesus queria dizer. Por que que o rei, leia-se Deus, está querendo festejar um casamento? Porque esse casamento significa a nossa união, a nossa comunhão com o divino, com Ele. E essa simbologia do casamento era tão forte para ele, pra vocês terem uma ideia, o casamento na época de Jesus, ele durava 7 dias, entre cerimônias e festejos. Então veja como o casamento era importante para aquela época. E aí, a gente não tem como não lembrar. Primeiro milagre público de Jesus. Qual foi? Bodas de Cana. Uma festa de casamento. Onde ele transformava em filho. Então, a gente começou a observar que mesmo a parábola tem palavras muito fortes e muito humanas. Ela tem toda a relação com aquilo que Jesus veio pregar, com a mensagem do Mestre. Então, o primeiro mestre assemelha o reino dos céus a uma festa de casamento. Ok? Por que casamento, Márcio? Porque casamento significa para aquela época a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o divino. E isso naquela época era tão forte que o contraponto do casamento, ou seja, o desligamento a Deus, o dar as costas, o negar a Deus, significava naquela época prostituição. Essa ideia que a gente tem hoje de prostituição, na época de Jesus era completamente diferente. Prostituição na época de Jesus significava dar as costas a Deus, negar a Deus. É tanto que a palavra prostituição era utilizada, inclusive, para classificar cidades. A gente tem uns textos chamados intertestamentários. São textos, livros escritos entre o Antigo e o Novo Testamento, que não fazem parte da Bíblia. E existe um profeta chamado Esdras, depois se vocês quiserem pesquisar, é bastante interessante. Ele fala muito sobre isso. Inclusive ele chama Jerusalém, a cidade de Jerusalém e a cidade de Samaria como prostitutas. Por quê? Porque essas cidades se voltaram contra Deus. Então, casamento é esse elo forte, divino,
com Deus. Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Ele não compara o reino dos céus ou o reino de Deus, como vocês queiram chamar, a um casamento, e sim a uma festa de casamento. Observam? Então, o casamento já havia acontecido. O casamento já aconteceu. Deus quer comemorar. E quem são os protagonistas desse casamento? Ele fala correto? O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas o que tinham sido convidados. Então, Deus quer comemorar o casamento do seu filho, mas ele não disse com quem foi. Esse casamento existiu, porque você está querendo comemorar, existiu. Né? Quem é o cônjuge, o companheiro, a companheira de Jesus? Conosco. Olhando para todos eles. Se tivesse escrito, eu não ia dar. A humanidade. Jesus casa com a humanidade através da sua mensagem, através do seu ensino. Você está falando que o reino dos céus se assemelha a um casamento. E você me falou que casamento é a ligação nossa com o divino. É a comunhão da gente com o divino, certo? E Jesus e Deus se tornam a mesma pessoa. Jesus encarnado, como é seu filho, sua imagem e semelhança com todos nós somos. Então, nosso casamento com Jesus é nosso casamento com Deus. Não existe diferença. Não existe distinção. Mas vamos lá. Você falou de alegria. E por que festa? Por que essa alegria? Jesus, em vários momentos da sua pregação e do seu evangelho, ele traz essa ideia de que o reino dos céus é uma celebração em alegria. A alegria está vinculada ao reino dos céus. Isso é uma coisa muito difícil da gente pensar enquanto seres humanos. Por que, meus irmãos? Porque a gente tem a necessidade, coisa da minha, de estabelecer um elo de ligação com Deus através da distância. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que essa comunhão, essa integração com Deus e o seu reino seja baseada na alegria. E aí a gente pode só, parece, começar a mudar nossos pensamentos, né? Se a gente começar a pensar e vibrar mais nesse sentimento da alegria, a gente vai estreitando aí o caminho dos nossos irmãos. Parar de a gente ficar tanto nesse mundo da limitações, né? Isso. Vamos lá. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que vale a pena. Tem um texto no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografado do Chico Xavier.
chamado Amor e Renúncia, que fala sobre essa alegria. Esse texto, Amor e Renúncia, retrata uma conversa entre Pedro e Jesus. Olha que interessante. O que é que Pedro fala? Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Olha, o pensamento extremamente humano de Simão Pedro, que a gente pode fazer isso. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. E responde: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu. E o mestre continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união aqui na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com quem desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. O vinho ali foi bem o da alegria que deseja selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Dê-nos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que entregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações antigas. Você tem alguma coisa em relação à alegria que Cristo é? É a alegria, meus irmãos, de uma festa de casamento, de um aniversário de uma família. É a alegria do jantar à mesa de uma família de família. É essa alegria que Cristo nos pede. E é essa alegria que Ele classifica o reino de Deus. É essa comunhão. É essa sentada à mesa. Que às vezes a gente até se repete nos dias de hoje. Né? A gente às vezes nem sente. Quando senta, cada um está no seu mundo particular, que é o seu celular. Mas eu sou preparado. Eu vou lá atrás, eu me lembro das pessoas na casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que a gente começava meio-dia e terminava pelas 2h30, conversando, falando sobre inúmeras coisas, se conectando minha alegria. É isso que Deus pede. E é isso que Jesus vem trazer para a gente. O reino dos céus é uma festa de casamento. Por que festa? Porque precisa de alegria. Para a gente estar no reino de Deus, a gente precisa estar com alegria. E por que casamento? Porque é a alegria de estarmos em comunhão com Deus. Com a nossa essência. Com aquele que criou tudo. A nossa. E vamos avançar na palavra. Deus, Jesus no caso, na parábola traz a informação de que Deus, que é o rei, mandou servos buscarem convidados para essa festa, para esse casamento. Vamos lá. O casamento já aconteceu. A gente quer festejar, não é isso? Então significa, e o noivo é Jesus. Então significa que esses servos, os convidados, são da época de Jesus.
não podem ser tão anteriores. Porque o casamento já aconteceu. Jesus já pisou nessa ordem quando se encarnava. Quem são esses convidados? E os servos vão de início chamando o povo hebreu. Simbólico que a gente falou no início. Aquele povo extremamente materializado. E nunca esqueçamos aquele povo que teve entrado nesse deserto durante anos para chegar até a frente. A gente também precisa se acusar, o hebreu era isso, o hebreu era aquilo. Vamos colocar no lugar do outro e ver o que eles passaram, vagando pelo deserto, acreditando numa ideia completamente diferente de tudo que eles viviam até então. E apesar de fazer os erros de ouro ali na metade do caminho, vamos dizer assim, mas eles estavam no caminho, entende? Eles podiam dizer, não vou, não acredito nisso, não vou sair daqui. Aqui dá mais seguro, aqui é minha zona de conforto. Então que a gente sempre tem esse olhar, um parênteses aqui para os irmãos, que a gente sempre tem esse olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro, que a gente fatalmente vai deixar de apontar os erros. Que cada um já dizia cartando, sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente nunca vai poder estar na pele do outro. Eu nunca vou sentir a mesma dor que minha amiga que sente. Que meu irmão que sente. Então eles saem para chamar esse povo, os hebreus. Os hebreus fazem o quê? É novo para estranho isso. Que casamento é esse? Observe que foi incutido na mente do povo hebreu de que eles queriam a terra prometida e que eles eram um povo escolhido por Deus. Então, observe que fatalmente se criou na cabeça do povo hebreu que ele era um povo especial. Será que se a gente tivesse no lugar deles, a gente também não sentisse? Se o profeta diz assim, vocês terão a terra prometida, vocês serão os povos escolhidos, vocês são os povos escolhidos por Deus. Será que a gente também não dá uma chutadinha aí na vaidade e uma orgulho? E aí, por conta do sofrimento que eles passaram no Egito e dos lugares, eles achavam que o Messias não era o Messias do homem, era o Messias da guerra. Era o Messias que ia impor o povo hebreu, a supremacia do povo hebreu a todos os povos do mundo. E é natural que nós saímos isso. A gente não tem que ajudar. Então, de certa forma, olhando por esse livro, é um pouco natural. Ele diz, não vou para esse casamento. Não é isso que eu acredito. Não é isso que eu vim sendo alimentado o tempo todo, com uma ideia de libertação do meu povo. Todos nós não fazemos isso, né? A ideia nova foge um pouco daquilo que está no nosso quadrado e a gente vai ver, não, loucura, não deixa que eu planeje, deixa eu surfar aqui, eu seguro. Então esse século sai, chama esses primeiros povos, são os hebreus. Esses povos, eles dizem não. Simplesmente. Apenas não. Só que o casamento aconteceu. O noivo ia lá. Os noivos e as noivas estavam também no lugar. A raça humana também trabalha nessa hora. Essa festa tem que acontecer. Correto? Porque o casamento já aconteceu. Deus quer festejar. Quer trazer a alegria do seu reino para essa festa.
E aí o que ele faz? E aí observe. Vou pegar aqui que eu vou mandar para que eu acho que essa parte é interessante. Eles, porém, os primeiros servos saem, os convidados rejeitam, aí o rei Deus fala: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Vinho e as bodas. Esqueça esse boi e esses cevados, pelo amor de Deus. Lembra que a gente começou no início da simbologia. Jesus precisa usar dessa simbologia para que a ideia ficasse fixa na mente das pessoas. Mas o que é que Jesus está fazendo aqui? Banquete na cruz. Quando é que nosso banquete? Por que a gente foi para nós Jesus pessoas dessa coisa? É o filho. É o amor encarnado que veio para casar conosco e nos levar a essa comunhão com Deus. O que é que a gente faz? Nossa, isso daí, não vou. Todas essas coisas. Mas o banquete está pronto. Quando Jesus veio, carne, tem sua vida pública de 3 anos, traz todo o seu ensinamento. Desencarna. Nos trazendo a bênção, mostrando a gente que não termina, que a vida não só, que a vida continua, que somos espíritos, estamos alma agora, nós somos espíritos. Está pronto. Está tudo bom. O que a gente precisa? Está sendo muito simples, mas o que a gente precisa disso? Duas coisas. Jesus e amor. O resto é bênção nossa. Jesus veio. Então, esse banquete está pronto. Manda mais servos buscarem convidados. O povo precisa vir. E aí, olha o que acontece. Essa segunda leva de servos, quando sai, para chamar mais convidados, Jesus traz uma informação muito interessante. Que, além de não convidarem, além de não aceitarem o estudo, pegaram os servos e os mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Primeiros servos, os profetas, todos aqueles que anunciaram o nome de Cristo. Não, o povo não aceitou. O povo hebreu. Deus mandou uma segunda leva de servos. Esses servos são ultrajados, são maltratados. Imaginar que essa segunda leva de servos são os primeiros cristãos? Jesus encarna de Cristo. Os primeiros irmãos que foram divulgar a mensagem de Cristo, aconteceu com eles. Quase todos martirizados. Quase todos ultrajados. Queimados em praça pública. Espartejados nas ruas da cidade. E aí tem um detalhe no texto. Porque preferiram ir às suas casas de campo e aos seus negócios. Significa que preferiu abraçar o mundo material ao mundo espiritual. Quando eu prefiro ir para a minha casa de campo, quando eu prefiro ir para o meu negócio, eu estou dizendo que nesse caso específico, o mundo espiritual não me interessa. O que me interessa é a matéria. O que me faz ter a casa de campo e o meu negócio de vida. E o que foi que fizeram? O povo, qual Jesus? Dando ele, a não ser buscar um enlouquecido materialização.
se for trazer isso o não julgamento, que eu acho que é importante, porque se a gente acaba sendo quase que automático esse julgamento na cabeça da gente. Você constrói a sua casa. Não luta o mundo inteiro. Constrói a sua casa. E aí você se sente ameaçado. O que você faz? Você protege a cabeça. Você corre. Você movimenta as pessoas. É porque essas pessoas na época estavam fazendo. É porque eles acreditaram. Lembremos que Jesus era uma ideia muito nova para a humanidade. A lei do amor é algo completamente 2023 é a mesma coisa, imagina a palavra. Então, nunca julguemos como eles agiram. Então, os primeiros cristãos, a gente pode imaginar esses certos com os primeiros cristãos, foram martirizados mesmo, foram encorajados. Porque a humanidade, naquele momento, não estava preparada para absorver em sua totalidade a ideia de amor de Cristo. Precisava de algo mais. A gente sabe que estamos numa casa de espírito. A gente sabe da terceira revelação. A gente sabe do consolo do Espírito. A gente não tem explicado por isso. Então, esses servos sabem, são ultrajados. E aí eu vou só ler rapidamente. E aí vai conversar. Eu sei muito sobre isso. Eu quero mais conversar com vocês sobre isso, mas nunca na minha vida. Qual serve? Vejam, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou da cidade. Deus com cólera, gente. Cólera é sentimento humano. Cólera é sentimento nosso. Cólera não é sentimento nosso. Aqui, mais uma vez, Jesus está usando uma psicologia forte que era necessária para o povo daquela época para dizer que aquilo estava errado. Mas a gente, agora, em 2023, nessa casa, sabemos que cólera e punição não existe no reino de Deus. Não existe punição. Não existe um Deus cólera. Não existe um Deus raivoso. Isso não existe. Isso são sentimentos nossos, que são necessários para que a gente desenvolva nossas relações humanas e, através delas, dessas relações, a gente evolua. Mas para agora com essa história de um Deus punitivo, de um Deus raivoso, de um Deus que se olha. Esse é o sentimento humano. É o sentimento nosso. Jesus utilizou isso só para isso. Está errado. Porque a gente sabe que quando cada um de vocês sofre, quando eu sofro, quando nós sofremos, quando alguém da nossa família sofre, isso é punição? Não. Isso é educação. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele aproveita do sofrimento criado pelo ser humano para tornar ele educativo. Ó, já que vocês criaram essa loucura aí, eu vou aproveitar para vocês. E vou tornar ele de uma forma educativa. Para que no sofrimento vocês se eduquem e no sofrimento vocês evoluem. Certo? Fechamos esse assunto, mas nunca foi. Eu quero voltar muito nessa casa e a gente não vai falar mais sobre isso, certo? Então vamos lá. Só que aí Jesus traz uma informação que parte dessa primeira frase, que eu acho bonita. O festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para eles foram chamados não eram dignos deles. E depois as encruzilhadas e chamaram para as bodas todos quantos encontrados. Podem constar com as pessoas famosas de Deus. O festim de bodas está inteiramente preparado. Certo? Deus está nos dizendo isso. A festa de casamento está preparada. Tem a capacidade da alegria,
tem um casamento feito, tem um noivo mais lindo que já pisou nessa ordem, tem noivos e noivas mais lindas, porque somos lindos sim, somos obras da criação, somos obras perfeitas. A gente espera um caminho. Pronto. E o banquete está pronto. Que banquete é esse? A mensagem de Cristo. O alimento. Esse alimento espiritual. O alimento da palavra. Tudo pronto. E aí Deus falou assim, sabe o que ele vai fazer? Vamos ver isso então. Porque Deus não desiste da gente não. Sai e chama quem encontrar. Um detalhe, chame nas encruzilhadas. Eu acho que tem gente que quando vê esse texto deve se arrepiar, deve se balançar um pouco da cadeira quando vê as encruzilhadas. Porque tem um preconceito. Preconceito. E Jesus está dizendo assim, você existe a vida indiferentemente de credo, de religião, de filosofia, busque a todos. Porque Jesus é para todos. Vamos festejar juntos, todos nós. E eu observo. Nesse momento, um cuidado nessa palavra, que é o seguinte. Eu disse a vocês que todos nós somos os outros noivos e as outras noivas, correto? Como humanidade. Jesus mandou agora os servos chamarem a todos. Primeiros servos, missionários, profetas. Segundos servos, primeiros cristãos. Esses terceiros servos. Nesse momento da humanidade, nós nos tornamos servos e noivos e noivas. Porque quando eu estou aqui com vocês, conversando sobre Jesus, a gente está fazendo o papel certo, chamando vocês para o banquete. Porque se cada um de vocês, quando for para casa, não fizer um convite interno a vocês mesmos, da transformação, não adianta eu me chamar. Quando eu chegar em casa, fazendo oração, não refletir, não fizer o chamado interno. Então, observe, eu me tornei servo e noivo ao mesmo tempo. Tudo se mistura. E hoje eu sou servo um outro. E cada um de nós somos servos de nós mesmos. E esse chamado, ele é diário. Esse chamado acontece quando você se esbarra com a pessoa aberta pelas coisas dele. E se importa em voltar a ajudar a pegar. Você está chamando para a festa dela. Esse chamado acontece quando os seus filhos, por algum motivo, trazem algum tipo de dificuldade. Vocês podem maternar, paternal, filial, de irmandade, tem que entender, acolher e ajudar. Esse convite acontece toda vez que eu tenho que lidar com aquilo que não é dentro de mim. Eu fico uma hora ali da noite. Os espíritos falam de Jesus quando eu chego. Eu abro um cadeado no portão, a criatura já bate lá no peito, me tirando do céu. E aí eu faço esse convite para mim mesmo. Se eu entrar nessa sintonia, vai entrar lá no que eu fiz hoje. Observe como a gente se torna o tempo todo certo da gente, porque a gente está o tempo todo se chamando para participar dessa festa. E aí, como servos, a gente precisa dar conta dessa boa, certo? E aí a gente vai para o finalzinho da palavra. Jesus traz mais uma informação. Quando está todo mundo lá, veio de galera,
Né? Todo mundo misturado, a coisa mais linda do mundo, que é a humanidade, com todas as suas diferenças e suas imperfeições. Ele começa a andar e ele percebe que não está vestido das vestes dos céus. Não está com a roupa apropriada para estar naquela festa. E aí Jesus manda, Deus manda sua segurança, tirar a pessoa, colocar do lado de fora, amarra as mãos, ata nos pés e lá vai ter choro. Que roupa é essa? Podemos pensar que é a roupa do Espírito. E aí, veja como começa a fazer sentido. Se eu desencarno com uma roupa extremamente materializada, ou seja, apegado às coisas materiais, eu não vou onde? Vou para a festa? Vou do lado de fora. Onde tem ranger de bens. Onde tem ranger de bens? Onde está nossos irmãos que desencarnaram, apegados à materialidade. E por estarem apegados à materialidade, quando eles se encontram no mundo espiritual, eles não entendem o que está acontecendo. É o que aconteceu quando eu era início. Um espírito evoluidíssimo, mas que ficou 7 anos de idade. Porque ele decidia com o médico. Imagina a gente. Eu gostei de pensar que André não ficou 7 anos, imagina a gente. Mas enfim. Estamos ferrados. Então, voltando aqui. Então, observem que essa roupa, essa veste nupcial, é a veste do Espírito. É essa roupa que veste nosso Espírito, que é o perispírito, que tem que dar o quê? Tão transparente que chega a ficar sutil e ninguém vê. E aí, se a gente for para os outros ensinamentos do Evangelho, a gente está aqui para quê? A caminhada da gente vai chegar na hora no Espírito puro. Quando a gente chegar no Espírito puro, esse perispírito tem que ser o quê? Mais sutil e mais puro possível. É dessa roupa que Jesus está falando. E é dessa roupa que é necessário para a gente dar no reino de Deus. Porque se eu chegar lá com a roupa materializada, Deus, ali não posso ficar. Então, meus irmãos, observem. O casamento já aconteceu. Hoje nós somos noivos e servos. Esse chamado dessa festa, desse chamado dessa alegria de estar no reino de Deus, estar em comunhão com Ele. E eu digo mais, as portas do salão dessas festas sempre estiveram abertas e sempre estarão abertas. Nunca estão fechadas. Porque a festa é nossa. A gente só precisa se arrumar para ir nela. Quando eu chego nessa festa, eu não quero nada. Eu só quero me divertir. Aí não é essa festa. Aí não é essa festa. Aí vai para outra festa, né? A meditação Da palavra. Mas quando a gente não quer, é porque a gente não está com a roupa certa. Porque se a gente chegar lá com a roupa certa, que é essa busca da espiritualidade, do mundo espiritual, do espírito mais puro, a gente não vai atrás do que a gente vai atrás hoje. A gente vai atrás porque a gente ainda está muito enraizado na materialidade do mundo. Mas o que você disse, corretíssimo. E por isso, Jesus é tão magnânimo na sua lição que ele disse: não adianta você vir para cá me enganando, que vem participar da minha festa, mas você quer o valor, você quer folia, eu vou colocar você para fora, porque você não está com a roupa adequada. Observem. Então, meus irmãos, a porta está aberta o tempo todo. O chamado já aconteceu em inúmeros momentos. O
chamada acontece a cada dia, a cada segundo, a cada vez que a gente olha para dentro e entende que a gente precisa ser melhor. Só falta a gente ter a roupa certa. E aí, a roupa certa é a gente os mais modernos, eles a roupa é igual. Mas continuamos cristãos. Essa roupa era também costurada muitas vezes. O trabalho é aquele trabalho lindo de uma crocheteira ou de uma mulher que trabalha com artesanato e faz quadradinhos. Você já viu um crochê de retalho? Cada encarnação. Em cada encarnação, a gente faz esse quadradinho. E aí, cada vez que esse quadradinho seja perfeito, que o ponto do crochê esteja certinho, que a chita utilizada para fazer o quadrado seja a chita mais linda que o arremate seja mais fiel e o mais belo que possa existir. Então, que a gente nessa caminhada, nessa busca eterna por essa festa, atendamos esse chamado. Vamos festejar. A gente está deixando o noivo sozinho na festa. E às vezes vocês sejam responsáveis pelo nome de Deus. A gente não anda deixando outras coisas, está difícil hoje em dia. Mas você vai deixar Jesus? Buscamos, meus irmãos, essa festa. Buscamos costurar essas nossas roupas, essas nossas vestes nupciais, através do amor, da caridade, da compreensão, da inteligência. Mas de forma verdadeira, né? Completamente lindo. Porque se não for, esse retalho se rasga. Esse tecido vai ser ruim. Porque aquilo que não é verdadeiro, o tempo se encarrega de aquilo que é verdadeiro. Então, que a gente busque essa verdade que você traz, que é importantíssima. Que é essa verdade do amor, da compreensão, da caridade, do olhar amoroso com o outro, do entendimento do outro. E que todo dia, todo momento que a gente tiver a oportunidade de dizer sim a esse chamado, que digamos. E mesmo que seja difícil naquele momento, ou até que você diga não, mas que você tenha o tempo de refletir, dizer sim, não aquele chamado, mas me dê a oportunidade de Deus. Me chame mais uma vez que eu vou dizer, eu vou trabalhar para dizer sim. Porque a caridade no amor não pode ser só com o outro. Então, acho que eu estou com vocês. O amor de Maria esteja sempre protegendo vocês com esse amor maternal. Muito obrigado pela oportunidade.